Boa noite! Eu adoro ficar dando esse boa noite enquanto não entra ninguém, mas já já entra. Vamos lá aguardar o Instagram, avisar que estamos ao vivo para mais uma live da Jornada Ponto da Virada. Tananana. Bem-vinda, Kênia maravilhosa, que é líder, dona de uma loja que a gente ama. Vamos falar sobre gestão de pessoas. Para a senhora que é líder, ó, maravilhoso. A nossa Alba, que já tá ali gerindo pessoas há um tempão, mas que tá com um super projeto. Adoro ver gente conhecida. Cid já chegou. Carlinha também. Pera aí, deixa eu chamar o Cid aqui para nossa conversa. Rafinha. Não, hein? Todo mundo aqui querendo ser líder de verdade. Ei, Cid, bem-vindo! Fabiola, querida! Tudo bem, meu amor? Tudo Você tá aqui no seu ótimo? amarelo. Obrigada pela vibe, pela good vibes. Nós vamos agora no poder, né? Vamos assim, o amarelo é transmissão de poder, é você estar com um bem-estar, é essa energia. Então chega cheia de energia, assim que a nossa vibe é essa mesmo, tá? Cid, obrigada. Melânia acabou de entrar aqui também, os meus amigos do Grupo Soares. Tem um monte de gestor hoje aqui, Nossa, Cid. Melânia, muita gente boa. Eu tô olhando aqui, só tem gente boa aí, né? Eu não sei nem que eu acho que a gente tinha que mais Ó, ouvir do que falar, hein? eu vou te falar uma coisa, pra mim tá fácil, porque hoje eu tô entrevistando, a bola tá toda Verdade, contigo, verdade. Você jogou o pepino para minha mão, né? Verdade. mas joguei pras mãos certas, Cid, porque com muita alegria ter você aqui para poder conversar sobre esse assunto que nós amamos tanto, né? Que Nós corre amamos, aqui né? das nossas veias, né? Que é a gestão de pessoas. E que bom a gente ter esse público aqui engajado com o objetivo de liderar, de gerir melhor, né, os times, né, de desenvolver essa liderança mais assertiva. Bom, ó quem entrou aí agora também. Aqui em casa eu boto Oh, no final. isso Tem aí. que vir, assim, Tomaso tem tá que aí, estar Nilson aqui. Tomaso. Seja bem-vindo. Saudade. Que bom. Cid, então vamos, enquanto as pessoas vão chegando, né, que esses minutinhos iniciais o pessoal ainda vai chegando, mas vamos aproveitar que essa live não fica salva agora, mas a gente vai fazer um canal depois com todas as lives. E eu quero que você se apresente para a nossa turma aí. É que eu sei do quão especial você é, mas muitas pessoas não te conhecem. Então, por favor, se apresente. Obrigado. Fabíola, eu vou quebrar o protocolo um pouquinho. Ó, eu acho que nós vamos ser tão provocadores nessa live que vale a Ah, pena todo mundo que está aqui pegar aí naquele aviãozinho ali do Instagram e boa. sair Agora, convidando agora, todos os seus agora. amigos para a gente não aumentando a nossa audiência. Porque nós vamos assim, ó, vamos falar o verbo, hein? Vamos rasgar o verbo, hein? Vamos Vamos rasgar rasgar o hoje. verbo para falar de A pessoas. Kátia aqui, ó. A Kátia já está aqui com a gente Kátia, um também. amor. Kátia da Rupi, um amor. Bem, eu vou falar do Cid, eu sou muito, se você me conhece, você sabe que eu sou muito simples, eu não... Eu confesso para você que eu tenho dificuldade de apresentar o Cid, tá? Mas eu vou tentar aí seguir os Bom, protocolos. fica na sua Ah, linda desculpa. modéstia. Imagina, imagina. Deixa eu Você falou colocar que ia aí. botar para quebrar, já está colocando. Você é um homem de Literalmente, palavra. né? Bem, Fabiola, ó, eu sou um apaixonado por pessoas, eu acho que essa é a minha primeira característica. Aí vamos falar um pouco de formação, né? Vamos falar. Eu sou administrador, sou formado em administração, já fiz MBA em gestão de pessoas, já fiz MBA em liderança e desenvolvimento humano, já fui para a área de linha administrativo, tenho uma formação de personal life coach pela Sociedade Brasileira de Coach. Eu até gosto de dizer que eu sou um pouco da era dos dinossauros do coach, né? Porque já vai fazer uns 10 anos aí que a gente já tem formação em coach. Eu também tenho 10 É, anos. Peraí, não tô né? dinossauro aí, meu amigo. Tira dessa, amor. Não, Eu tô porque agora a gente florzinha. vê coach de tanta coisa, né? É verdade. É, Eu falo que na e minha a- época, são parênteses, na minha época você era assim, não era proibido, mas era um mico se você falar que você era coach de alguma coisa. Que coach desenvolve competências, como assim coach disso, coach daquilo? coach Hoje, se você disso. não for coach de alguma coisa, a pessoa fala, mas você é coach de quê? Coach, Muda muito esse exatamente. mercado, né?
Pois é, menina, mas tá bom, eu sou Mudou muito. dinossauro Ó. igual você Enfim, também, vai. tenho formação de mentoria profissional, aprendi a ser empreendedor, que eu acho que isso é legal também. Hoje sou empreendedor, posso dizer que também sou empresário, sou um bom filho, sou um bom pai, e sou apaixonado por pessoas. Enfim, E um resumindo, Cid, ótimo amigo. E um um ótimo ótimo amigo. amigo, então, ótimo, obrigado. Bem, eu acho que assim, agora vamos pensar em negócio. Tenho mais de 20 anos de experiência, né, voltado em gestão de pessoas, com um grande, e para mim, uma grande visão, sabe, Fabiola, que me ajuda muito, que os negócios só encontram resultado pelas pessoas. E aí, a Yes. partir daí, que eu Uhum, acho que eu fui construindo a minha carreira e fui consolidando o CID, vamos dizer assim. uhum. Eu acho que Jurássico, né, já que você está trazendo o tema dinossauro para nossa live, Jurássico é quem não entende de gente realmente hoje, né? Não tem mais espaço para um líder hoje não entender e não aplicar os conceitos a pessoas, né, nas organizações. Sim, sim. Mas muitas pessoas aqui são da nossa área, é, mesmo assim, eu acho que ouvir o seu ponto de vista é sempre enriquecedor e outras estão chegando agora, inclusive, para montar os seus negócios, tá? Nós temos pessoas Olha, aqui que que estão legal. montando os seus negócios. Defina, né, dentro da sua experiência, das suas habilidades, seus estudos, o que é gestão de pessoas para você, Cid? Olha, para quem está montando um negócio agora, tá? Antes de responder a pergunta, Fabiola, Abílio Diniz foi perguntado há pouco tempo atrás, perguntaram para ele assim, Abílio Diniz, se você fosse começar um negócio agora de novo, você começaria por qual área? Ele falou assim, a primeira coisa que eu ia fazer era contratar gente boa para cuidar das pessoas. E aí eu trago agora uma definição fora do protocolo, fora dessas metodologias que a gente ouve de muita coisa, né? Gestão de pessoas, para mim, primeira coisa é assim, quem quer fazer gestão de pessoas e quer entender de pessoas, primeiro precisa aprender a gostar de pessoas. Sim. Então, gostar de pessoas, eu acho que é um grande paralelo aqui para a gente definir bem o que é gestão de pessoas. E além de gostar de pessoas, quando a gente traz o termo gestão, a gente começa a trazer um alcance de objetivos, metodologias, técnicas, habilidades a serem desenvolvidas. Então, quando a gente junta essas duas coisas, nós temos um conceito de gestão de pessoas. Gestão de pessoas é você entender que você vai conseguir alcançar os seus objetivos, os seus resultados, aquilo que você almeja, com pessoas. É simples. Eu acho que essa é a definição mais simples que a gente poderia dar do que é gestão de pessoas. É, de fato, ter pessoas que estejam engajadas com propósito, com valores, com identidade, com aquilo que você quer alcançar. As pessoas serão, de fato, o nosso elo de ligação para conseguir isso. E aí, por trás disso, a gente tem tudo, né? Aí, quando você começa a pensar em pessoas, pensa em pessoas de verdade, tá? Tem que pensar na pessoa do início ao fim. Quando ela chega, como é que você mantém a pessoa, como que você faz a pessoa estar ali feliz, como é que você faz para essa pessoa estar ali se sentindo reconhecida, como é que essa pessoa entrega mais resultados. E aí, quando eu começo a falar disso, eu estou falando de todas as ferramentas, né, que a gente utiliza aí na prática, de tudo que a gente vê Nós na vamos prática falar sobre de algumas gestão de aqui. pessoas na essência, né? Tem algumas pessoas me assistindo aqui de uma empresa que eu já trabalhei. E vamos colocar aí, acho que uns 15 anos nessa conta. Eu era gerente de RH, inclusive, dessa empresa na época. Estávamos num Tá. evento no Hotel Ilha do Boi, aqui em Vitória. E aí, na hora de encerrar o evento, era um evento de planejamento estratégico com toda a gerência e diretoria da empresa. E aí, o seu Francisco Soares, né, que é o proprietário da empresa, ele tinha uma fala de encerramento, ele olhou para a gente e falou assim, olha, eu olhou para o contador, né? Eu não entendo nada de contabilidade em relação ao que você entende. Aí olhou para o cara de logística, eu não entendo nada de logística, de caminhão, de rotas, igual você De entende. rocha. Eu não entendo nada de TI, igual você entende, fulano, de você, de pessoas. Agora, tem uma coisa que eu entendo de contratar gente boa. E aí Ah, aquilo faz muito sentido para mim, porque é isso que um líder tem que saber. Às vezes, você está montando um negócio, você pensa, onde vai ser minha loja? Como é que vai ser o meu escritório? Né? Quais os maquinários que eu preciso? E a gente coloca a seleção, o time, lá como assim, isso aí tem um monte de gente querendo emprego, né? Isso aí tem muito desempregado, a gente vai conseguir. E é aí que começa o tiro no pé. Porque essa estrutura maravilhosa é fundamental, mas quem vai fazer a roda girar é exato, a galera, exato. né? Perfeito. Agora, meu amigo,
Os líderes de hoje, eles estão preparados para esse desafio de gerir? Ainda é uma fala muito no discurso ou o pessoal está preparado? Ai, Fabiola, eu confesso para você que assim, eu tenho visto ainda muitos líderes despreparados, infelizmente, sabe? E acho que é por isso que nós estamos aqui fazendo essas provocações. Porque as pessoas querem muito se especializar e entender de técnica, de ferramenta e de tudo isso, e acaba deixando essa premissa que é tão importante as pessoas, às vezes, em segundo plano. Só que agora, Fabíola, uma coisa que para mim está muito claro, quem tem vivido a pandemia nesse momento agora, todo esse cenário que mudou, percebeu o quanto que é importante as pessoas, né? Então, os líderes, e aí, assim, quem você olha que é líder que se destaca, você pode ver, a primeira habilidade dessa pessoa é lidar com pessoas. Eles Vou repetir normalmente aqui. são inspiradores, São são inspiradores, são tem esse exemplo. exemplos, são engajadores, são servidores, sabe? São líderes servidores. Então, assim, até para reforçar aqui, você olha agora para o mercado e fala assim, vamos falar nome de grandes líderes. Você vai olhar essas pessoas, o que essas pessoas fazem diferente? Primeira coisa que elas fazem, elas sabem se conectar com as pessoas, elas sabem conversar com as pessoas, elas sabem engajar as pessoas. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que nós temos um grande avanço ainda, sabe, quando nós falamos de liderança, esse momento de pandemia. Eu tenho né, ajudado algumas empresas e falo agora com essa galera home office. E aí, lidera, meu amigo, vamos lá. Se você antes era líder e não era próximo da sua equipe, e agora que a sua equipe está em casa, como é que você faz para liderar? Trabalhando todo mundo de casa. Né? Então, cara, ser líder é você, de fato, conseguir estar perto das pessoas e o que é mais importante, né? Conseguir ajudar as pessoas e acreditar nas pessoas que elas vão entregar resultados muito melhores do que você faria. Acho que essa é a grande sacada do líder. Olha, é um líder que a gente vê que hein? chegar Tô nesse ponto, provocando, hein? o líder chegar nesse ponto, ele tem que estar naquele nível lindo de humildade. Diz que o líder verdadeiro quando algo dá errado, né, ele assume para ele e preserva a equipe. E quando algo dá certo, ele eleva a equipe e sai do espelho, né? A gente não vê tanto, mas a gente está trabalhando para isso. E toda a questão dos grandes líderes terem o viés humano, de desenvolver os times, eu tenho estudado a Disney já há algum tempo, Nilson fez um curso lá no Disney Institute, e se pega no Brasil, né? Começa uma crise financeira dentro da empresa. A primeira coisa que eles cortam, treinamentos, né? Treinamentos, depois marketing, etc. Era fazer o contrário, né? Mas, enfim, a Disney, aqui, enquanto é 0, alguma coisa, normalmente, vamos colocar 1% aí, investido em capacitação de faturamento de uma empresa, a Disney é mais ou menos 10% do que eles investem. É muito a mais. E é por isso que é uma organização tão desejada, né? A Melânia falou alguma coisa aqui, gente, estar próximo sem estar perto. Esse é o desafio do momento. Perfeita colocação. É isso aí, Mel. Perfeito. Você falou de engajar. Engajar, eu acho que é o grande desafio de todo gestor. Porque às vezes a gente investe, capacita, desenvolve e infelizmente a gente tem visto uma galera, principalmente os Ys, né? Que são muito voláteis, que por R$50 eles mudam de emprego. Eu tenho uma amiga, né, que de vez em quando eu presto algum serviço para ela tem uma dificuldade em manter uma pessoa na recepção que a gente ainda não encontrou o grande erro, te confesso. Você tem alguma dica sobre engajar? Tenho. Eu vou falar uma frase que eu gosto muito, Fabiola. A simplicidade ainda é o melhor da excelência. Uau! A simplicidade é o melhor da excelência. E aí, quando a gente fala de engajar, eu fico olhando, né, e a gente vê o mercado, né, a gente está no mercado, a gente vê o mercado, gente fazendo tanta coisa, e ainda não chega para a pessoa que está ali do seu lado e não compartilha com ela qual é o seu propósito, quais são os seus objetivos, aonde você quer chegar, e não ajuda, e o que é pior, né? Fala assim, eu quero engajar a pessoa, e nem ajuda a pessoa, às vezes não pega na mão da pessoa, assim, olha nos olhos e fala assim, você quer viver esse sonho comigo? Vamos juntos? Isso é engajar, porque na hora que a pessoa entende o que você quer, compartilha com você dos seus valores,
quer viver também, ela entende que esse sonho não é só seu, ela passa também a ter entende que se ela for junto com você, ela também vai realizar os sonhos dela. E Uhum. aí, isso para mim, às vezes, é o mais simples e ainda é o melhor E da não é excelência, que ninguém faz essa pessoa. E olha só, olha o negócio do engajar. Tem líderes que às vezes a gente pergunta assim, como é que tá seus funcionários essa semana? Ah, não, fulano tá bem, não pegou coronavírus. Não, não, não é isso que eu tô perguntando, não. Mentalmente, psicologicamente falando, a família dele tá bem, ele tá... As pessoas, não sei não, não sei não. Como é que você engaja alguém se você nem conhece a pessoa? Se você não. E olha que nós estamos falando agora, nós estamos falando de um tema que o tema é esse, é gestão de pessoas. Cara, gestão de pessoas, né? É você cuidar das pessoas do início ao fim, é você ajudar as pessoas. Quando a gente começa a fazer isso, a gente conecta, a gente engaja, porque as pessoas, a gente tem uma coisa que é natural do ser humano. Nós temos muita gratidão por quem faz algo por nós. Se a gente te perguntar Perfeito. assim, Fabíola, fala para mim o nome da pessoa que você mais ama, que você admira, não sei. Normalmente a gente fala assim, minha mãe, meu pai. Por quê? Porque eles fazem tudo por nós. Uhum. Então, a relação de gratidão que nós temos, Fabíola, se eu te perguntar assim, o que você faria pela sua mãe? Responde para mim, Fabíola, o que você faria pela sua mãe? Tudo, tudo. Tudo, tudo. Por que você faria tudo pela sua mãe, Fabíola? É a gratidão, com A certeza. Tudo que ela gratidão já fez por mim, e que qualquer coisa que eu Exatamente. faço é o mínimo por ela, né? Exatamente. E você como líder, vamos trazer a provocação agora. Você como líder, o que você tem feito para engajar o seu colaborador? Por que ele vai ter gratidão e ele vai querer fazer tudo por você, entendendo? Não por você, mas sabendo assim, cara, você é parceiro, você é meu amigo, você é meu líder, você é minha inspiração e eu sei que se você subir, eu vou subir junto. Isso é engajar. Aqui a Kena está perguntando como uma grande empresa daria conta disso, porque essa dúvida vem, né? Como é que um gestor vai saber de toda a equipe? Aí, Kena, tem uma coisa que é você descer para o nível do dono da empresa, que tem os diretores. Então, os diretores deveriam saber isso que o Cid falou, como é que está a equipe dele em relação aos gerentes. Os gerentes têm que saber em relação Isso aos aí. coordenadores e supervisores. Os supervisores, eles vão descer lá para a equipe deles, porque toda grande organização tem um momento que você vai ter um gestor que vai estar conduzindo um time de 20, 30 pessoas, mas não tem nenhum que vai diretamente conduzir 800. 800, Então, exatamente. certo, Cid, a grande empresa faz Perfeito. isso quando ela começa a, dentro daqueles subgrupos que tem, desse grupo maior, né, pedir para que esse coordenador, para que esse gestor daquele time tenha essa resposta do time dele, e que as coisas mais importantes normalmente são levadas à direção, né, ao proprietário da empresa. Mas é claro que tem sim, quase que constelar, que a gente chama às vezes, né? Dentro daqueles pequenos grupos, você ter uma estrutura funcionando ali, e ali ela muito bem funcionando, funciona o todo, né? Cid, as Perfeito, pessoas Fabiola. não estão acostumadas com esse cuidado, a Cris aqui falou, né? Não estão, Cris, eu concordo, não Não, estão não. acostumadas. E as empresas Verdade. que eu trabalhei e que essa comunicação e esse cuidado, como a Melânia falou aqui, na alegria e na tristeza, quando isso acontece, ninguém quer sair daquela empresa. Ninguém. Então, não estamos falando de algo da boca para fora. Talvez a gente pudesse resumir o que o Cid falou aqui, o seguinte: quanto mais eu engajo, quanto mais eu trago as pessoas para as decisões, quanto mais eu ouço o meu time, quanto mais eu dou atenção Mas para ele, mais eu estou engajando, mais eu estou... O envolvimento é a quanto base. mais eu me entrego, exatamente, quanto mais eu me entrego, quanto mais eu me comunico, quanto mais eu ouço, principalmente, mais a gente engaja, né, Fabiola? E, Fabiola, você falou Certamente. uma coisa para mim que foi muito marcante, que é essa questão e até para ajudar nessa resposta, é o cascateamento que a gente costuma, né, o cascade, né, o cascateamento, né, dessa gestão das pessoas. A gente vê muito nas grandes empresas, principalmente assim, você tem lá um coordenador que ele é mega cobrado, um supervisor que ele é mega cobrado pelo time dele, que ele tem lá 50, 60, 80 pessoas da base dele. Mas às vezes dali para cima, ninguém quer discutir pessoas. Ninguém É discute a verdade. relação de pessoas.
né? E aí você Uhum. cobra só de um lado. E aí a dica para as grandes empresas é assim: quantas vezes vocês param ao longo da semana para falar das pessoas ou para discutir o tema pessoas? Uhum. Né? Nunca, normalmente, a Nunca, grande nunca, maioria, né? eu A diria grande isso, né? maioria, uma grande maioria, né? Então eu Uhum. acho que são a partir dessas premissas, né, que a gente começa a provocar essas mudanças, né, a querer fazer diferente e conseguir de fato fazer diferente. É, a gente vê muito as empresas falando quanto nós vamos crescer o ano que vem, que estratégias comerciais faremos, o que a gente vai mudar no produto, e não é muito comum a gente ver assim, qual vai ser o nosso grande projeto de pessoas. Quando tem um RH estruturado, tem coisas que a gente vê que são apaixonantes, né? Tem projetos que você fala, meu Deus, que amor, Que quanto é, cuidado com esse time, né? E eu vou falar até a palavra certa, quanto profissionalismo, né? Quanta humanização, mas estamos cada vez melhores. Eu acredito nisso. eu também. Cid, quando a gente fala em gestão de pessoas, né, e na dificuldade, na alegria, eu ainda vejo muito nas empresas a gestão do culpado. Isso ainda existe? Em vez de você aprender com o Oh, erro, essa caça às bruxas dos culpados, isso detona a gestão de pessoas? nossa, Fabíola, agora eu vou aproveitar o time que está aqui. As pessoas que estão aqui me ajudem a responder a pergunta da Fabíola. Nas empresas de vocês, é aceitável eu errar? Vamos fazer uma enquete super rápido aqui, tá? O erro é aceitável? Todo mundo acha que tá numa boa? Responde aí sim, não, só para a gente saber aqui. Nas A gente empresas não que vai vocês contar estão para as empresas, atuando, não, tá? não A precisa gente falar não o nome vai. de empresa, não. É só falar aqui, é só falar assim. Nas empresas de Onde você vocês, é trabalhou um aceitável dia? errar? Pode Um errar? dia você Alguma que você trabalhou assim no trabalhou? Enfim. passado. Eu vou E como é ajudando a responder, tá, Fabília? Eu vou ajudando a responder. Cara, a maioria das empresas não aceitam erro. Errar não é humano de jeito nenhum. Eu já ouvi muitas vezes assim: ah, tá, errar é humano, mas isso não pode ser. Concordo plenamente. Isso não pode ser uma desculpa para a gente permanecer no erro. Perfeito. Gente, mas errar. Eu tenho visto muitas startups agora, e aí trazendo os exemplos de startup, uma das coisas que eu mais gosto nas startups é assim: quanto mais erra, mais eles acertam. Olha a perfeito, premissa uau. de startup. Startup é assim. Gente, vamos errar. Se errar, erra logo, corrige logo, porque agora se a gente já... Olha, se a gente errou em algum momento, agora a gente já sabe que eu não tenho que fazer mais daquela forma. Eu já sei uma maneira diferente de fazer certo. Você sabe que a gente comentou numa live de empreendedorismo segunda-feira, com a Gisele, inclusive, que diferente do modelo brasileiro, quando alguém vai montar um negócio, dá errado, o banco não quer mais investir naquela pessoa, os grandes empresários não querem mais investir. Por quê? Porque ela fracassou. Nos Estados Unidos, se você tiver um histórico de, tentei 3 vezes, mas eu tô aqui, eu acredito, você é mais acreditado do que se você estivesse começando pela primeira vez um negócio. Então, essa cultura da gente desprestigiar as histórias de insucesso e os momentos de insucesso é complicado. Eu já vi cenas, né, pessoalmente mesmo, assim, de receber maltrato moral mesmo por algum tipo de erro, de chacota, de piadas deselegantes, né? E é muito dolorido e, enfim, vou nem entrar nesse assunto porque é assédio moral, assim, né? É Dependendo assédio moral hoje, claro que é. dependendo do nível, assédio moral. Olha, esse negócio do erro me dá outra pergunta aqui para você. Eu vi o Max Geringer falando sobre isso recentemente. Essa ilusão que os gestores têm ao contratar pessoas, desejando que elas sejam brilhantes, espetaculares, que elas sejam geniais. Tipo, Ah, ninguém se contenta mais com aquele profissional fazer bem feito o básico dele. As pessoas me contratam, né, na liderança. Eu preciso que você ajude a fazer com que o meu time seja mais protagonista, que eles brilhem mais, que eles tragam mais soluções. Eu concordo com isso. Mas, assim, tá quase no over já, porque parece que se você for um bom funcionário, que cumpre corretamente com as suas coisas, entrega certo, né? Se você não for o cara das ideias brilhantes, você não presta mais, Cid. O que é isso, hein? Tá ficando um pouco over? ai, demais, né, Fabiola? Tá demais. Ó, eu vou compartilhar aqui uma. Eu ouvi isso quando eu era menino ainda, vamos dizer assim. E de uma pessoa que, para mim, é um grande mentor, uma grande inspiração.
um grande exemplo de ser humano. Uma vez eu ouvi de um grande líder, numa organização até conhecida nossa, de que tem gente que está aqui e conhece, na hora que eu falar aqui, vão saber. E eu não tenho vergonha e não preciso esconder. O senhor Sebastião da Morar. Sim, Né? conheço Assim, muito. o senhor Sebastião da Morar Construtora. Uma vez a gente estava no meio de uma reunião, e aí a pessoa estava numa exigência para poder assim, não, mas é porque chega gente lá, o cara não sabe fazer isso, o cara não sabe fazer aquilo, o cara não sabe fazer isso, o cara não sai, o pessoal, o mercado está muito ruim, as pessoas não vêm prontas e não sei o quê. Aí ele parou e um dia na reunião e falou assim, ó, Sid Clay, me conta aqui. E eu estava ouvindo no meio dessa reunião, tá? Eu era lá o head, né, de RH lá e estava lá para poder apaziguar isso aí. Eu falei assim, você nasceu sabendo? Olha a pergunta que ele me fez. Você nasceu sabendo? Ele saiu perguntando para todo mundo que estava na mesa. Você conhece o perfil do Sebastião, né? Você nasceu sabendo? Só tá Você nasceu imaginando a sabendo? Você cena nasceu de... sabendo? Você nasceu sabendo? E aí todo mundo ficou quieto, num silêncio. Porque, peraí, gente, nós não nascemos sabendo as coisas, não. E aí ele falou umas coisas que eu nunca mais esqueci, Fabiola. Ele virou para mim e falou assim, Sid Clay, e para todos que estavam aqui, olha só, premissas que nós temos que ter ao contratar as pessoas. Olha o que ele falou para mim. E ele não é o especialista de pessoas, não. Se a pessoa, primeira coisa, vê se a pessoa gosta do que ela faz, para aquilo que você está chamando ela para fazer, se ela tem paixão por aquilo, se ela de fato vai ter amor por aquilo que você está chamando ela para fazer. Dependente do que quer que seja, se é para ser um auxiliar de obra, se é para ser um operador, se é para ser... Entende se a pessoa de fato tem paixão por isso. Segundo ponto é assim, a pessoa não pode ser preguiçosa, não. Bem direto. O que é não ser preguiçosa? Primeira habilidade de um bom profissional, gostar de trabalhar. Gostar de trabalhar, meu amigo. Porque você quer trabalhar, você tem que gostar de trabalhar. Tem que gostar de trabalhar, é isso. Assim, a pessoa não pode ser acomodada. Ele usou essa expressão. E a outra coisa que ele falou, que tem muita coisa junto, ele falou assim, e aí você olha se essa pessoa é inteligente, se ela tem valores sólidos, se ela é uma pessoa que ela tem valores enraizados nela. Aí ele pegou e resumiu a história e falou assim, ó, o resto, meu amigo, a gente aprende, a gente desenvolve, porque ninguém nasceu sabendo, e ele acabou a reunião desse jeito. E isso para mim foi eu nunca mais esqueci isso, Fabíola, porque isso virou uma grande premissa e um grande ensinamento para mim. Porque eu comecei a entender, assim, olha a sacada que nós temos. Ao invés de eu querer buscar a estrela, o mega profissional, comece a entender se as pessoas que você está buscando têm essa capacidade de se tornar isso e ajuda essa pessoa a se tornar isso, porque ela vai muito mais além daquilo que você está imaginando. Ela vai te entregar muito mais do que você esperava dela. Porque o que ninguém fala, a gente julga o funcionário preguiçoso, mas ninguém fala do líder preguiçoso. Porque existe o líder preguiçoso, o que quer que todo mundo chegue pronto mesmo. O mercado tem muita concorrência, tem que chegar pronta. Mas às vezes ela chegar pronta não significa também que ela está pronta para o tipo de trabalho que ocorre na sua empresa, para o tipo de gestão da sua empresa, né? Muitas vezes você sai de uma empresa com um excelente currículo, com uma grande experiência, vai fazer aquilo ali naquela empresa, vai cuidar do financeiro, mas é um outro time. Então, todo mundo precisa passar respeitosamente por essa adaptação e a gente tem que parar com esse tesão em gente brilhante, extraordinária o tempo inteiro. Fabiola, como se a empresa fosse reconhecer esse extraordinário também, assim, a todo tempo, a todo mundo, né? Quer, mas também não consegue oferecer. Agora, Fabiola, a gente, pelo amor de Deus, nós não estamos falando aqui, né? Só um parênteses, Cid. Nós não estamos falando aqui que as pessoas não serem brilhantes e extraordinárias. Eu só estou falando que a gente tem que ficar atento a parar de ficar insatisfeito quando o básico está sendo bem feito. É isso. Perfeito, né? Fabiola. Não, e era o que eu queria complementar, Fabiola, a sua fala. Gente, existe perfis diferentes. Não adianta você querer, e aí eu vou usar uma expressão, vou fazer aqui uma comparação. Não adianta você querer usar um clínico geral para cuidar de um negócio que é especialidade. Você vai ter posições diferentes, que você precisa ter perfis diferentes. Vamos dar um exemplo, vou dar exemplo claro aqui para ficar, né, mais ainda didático. Gente, às vezes, vou dar um exemplo assim, eu preciso de alguém para trabalhar com contabilidade, para trabalhar com número, enfim, cara, eu preciso de alguém que seja analítico, eu preciso de alguém que tenha assertividade numérica, eu preciso de gente que é para isso que eu estou contratando essa pessoa. É para essa lembrar agora
Você fez a mesma coisa agora. Há muitos anos, quando eu fui para a gerência de RH dessa empresa aqui maravilhosa que eu trabalhei, eu já era do D&D, eu já gostava de gestão de treinamento e desenvolvimento, mas como uma gestora de RH, eu precisava saber de folha de pagamento, de ponto, e eu lembro que na época o ponto era calculado manualmente. Aí eu fui para uma moça da Eu sou dessa comunidade, época, tá? que era da minha equipe, e ela foi me ensinar. E tinha uma hora que fechava uma conta com 500 milhões de números. E era hora que você ainda tem que quebrar em 60 minutos. Quando ela começou a contar, eu cheguei a suar o bigodinho. E aí ela falou, eu falei, meu Deus, onde eu estou me metendo? E aí ela falou assim, quando ela foi me explicar essa parte monstro para mim, ela falou assim, agora vem a melhor parte. Quando ela falou aquilo, eu cheguei a me emocionar, porque eu falei assim, gente, o que eu resisto e sou incompetente, para ela é o grande momento dela. É o clímax, né? É o clímax dela. E aquilo até me tocou, porque eu fiquei... é quando você vê alguém apaixonado pelo que faz, dizem que a gente até se apaixona por aquilo, né? Por isso que ele tem que ser inspirador, apaixonado. Que a gente vê esse programa de culinária, eles fizeram todo mundo se apaixonar, ou a maioria, por cozinha, assim, porque você vê eles tão apaixonados ali fazendo aquele prato e vai despertando na gente um interesse que talvez você não tinha antes. E quando a Cida, a minha colega perguntou aqui se foi a Marisete, não, foi a Cida, uma funcionária antiga. Quando ela falou aquilo, eu me apaixonei por ela, apaixonada por aquilo. Então eu olhei contra os olhos, eu falei, deixa eu ver o que ela ama aqui. E foi lindo. Mas a minha pergunta próxima é exatamente o que nós estamos falando. É uma incompetência do gestor quando... Oi, Rômulo! É uma incompetência do gestor quando ele não contrata a pessoa com o perfil certo para o cargo certo? Sim, Fabiola, eu vou ser muito direto, tá? Ó, eu quero até aproveitar aqui, vou abrir um parênteses. Gente, tem muita gente querida nessa live, hein, Fabiola? Eu tô aqui encantado de tanta gente boa, tanta gente querida aqui. Interagindo. Pessoal, podem ir fazendo as perguntas, vão falando aqui. Fabiola, eu acredito que sim, tá? E por que eu acho que é uma incompetência? E aí é para as pessoas entenderem, tá? Até o conceito de incompetência. Por que é uma incompetência do gestor quando ele contrata alguém que não está adequada para aquele cargo que ele precisa, porque de fato ele não fez a primeira lição básica, que é entender como contratar, porque se ele não entende, ele tem que ter alguém, como você deu exemplo, ó, você não era a pessoa dos números, da contabilidade, que ia fazer o negócio do ponto, mas você percebeu que tinha alguém que era muito boa nisso. Então, se você traz alguém que é muito boa e identifica... E aí, assim, eu não estou aqui vendendo serviço, não, muito pelo contrário, assim, gente... Os especialistas dos RHs estão aí para isso, né? Para nos assessorar, para nos ajudar, exatamente. Conta para a pessoa e fala assim, gente, eu preciso de alguém que precise disso, que tem essas competências, essas habilidades. Isso é fazer seleção por competência, né? Que é, de fato, você entender se aquilo que... E aí, de novo, não é personograma, não é pessoa... Sei lá, é você ter um cargo que exija determinadas competências, né? Vamos dizer isso, o cargo, aquela cadeira que precisa ser ocupada, precisa-se de alguns pré-requisitos. Cara, encontre pessoas que tenham mais proximidade disso. Então, os líderes não estão preocupados com isso. Às vezes eles falam assim, contratam para mim aqui, eu estou precisando de um coordenador para poder trabalhar com a minha equipe. E aí, passou a demanda assim, mas esse coordenador vai fazer o quê? Quais são os principais desafios dele? Aonde que de fato ele vai entregar resultado? Como é que ele ajuda a fazer gestão? Enfim, é por isso que eu acredito que seja sim uma incompetência, porque muitas vezes é uma incompetência, porque muitas vezes esse líder que está contratando e depois vai reclamar e vai falar mal da pessoa e vai falar assim, pô, o RH contratou errado, às vezes ele nem vai participar da entrevista para entender se a pessoa que está lá se ele vai criar, inclusive, conexão com essa pessoa, né? E depois vai ter que botar a culpa no RH. Um cliente muito grande aqui do estado que eu tenho o prazer de atender, né, a honra de atender, e é uma empresa internacional, e aí eles mudaram o sistema de contratação, né, o gestor que pediu a vaga, ele participa de todo o processo. Aí foi um desespero, porque, nossa, a gente já tem trabalho demais, a gente agora vai ter que participar de todo o processo, só que passada essa resistência, quando eles começaram a se envolver com o processo de recrutamento e seleção,
o nível de turnover e de demissão depois dos 3 meses de experiência praticamente zerou, porque houve essa troca, que é diferente de você chegar com um pacotinho e falar assim, tá aqui seu funcionário, né? Então, esse envolvimento, ele é fundamental. Agora, Cid, tem uma máxima, assim, né, no mundo dos negócios de gestão de pessoas, que fala que o bom líder, ele tem que ser demorado tem que demorar para contratar e ser rápido para demitir. Porque quando a pessoa já não faz mais, não vibra mais ali no time, ela começa a contaminar negativamente as pessoas. Eu acho um pouco cruel essa parte do rápido a demitir. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que tentar muita coisa antes de demitir, né? A Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza, ela fala que o pior momento dela enquanto gestora é quando ela teve que demitir já ouvi isso. porque Fabiola, ela tem que tentar colocar a pessoa em diversos setores antes de demitir. Inclusive, ela conta um caso de uma pessoa que ela tinha uma intuição de que ele era um cara de muito caráter, valor, que é o exemplo do Sebastião ali, e que ele tinha algo a contribuir, mas ele realmente não dava certo em muitos lugares. Tentaram, e ele não dava certo. Problema de técnico mesmo, né? E aí todo mundo falando para ela, esse você vai perder. E aí ela falou, já estava meio convencida de que ela ia perder. Só que aí teve uma festa, presta atenção, hein, de final de ano da empresa, na fazenda dela. De uma parte da empresa, né, que a empresa é gigante. E ela falou assim, fulano, que era o que ela queria tentar lá segurar. Vamos comigo mais cedo, pelo menos você me ajuda a arrumar essa festa e a gente conversa um pouco lá. Enfim, ela descobriu que ele tinha um talento ele já tinha sido garçom, já tinha trabalhado no restaurante, ela descobriu que ele tinha um talento incrível para organizar e ela conta nas palestras, né, que finalmente ela viu o lugar que ele merecia. E ela tinha uma equipe de gestão de eventos e tal, que ela fazia isso para o Brasil todo, e ele se encaixou. Mas, enfim, nem sempre a gente tem esse tempo todo, né, assim, para poder ver qual lugar eu vou colocar essa pessoa. E às vezes a pessoa também não quer, né, Cid? Mas assim, você concorda? Nesse ponto. Você concorda que às vezes tem que ser sim, mas é porque a gente contrata rápido às vezes, né? E demora para demitir, faz o contrário. Faz o contrário. Como é que você vê isso, assim? Eu vou usar uma outra frase para ajudar a responder isso, hein? Que assim, hoje nós estamos demais, hein? Pena que o nosso tempo é curto, hein? Eu tô falando aqui toda hora. Fabiola, é sempre... eu acho que sempre é cedo para desistir, mas nunca é tarde para começar. Uau! Tá? Sempre é cedo para desistir. Então, dessa frase que você disse assim, demora para contratar, faz um processo de contratação muito bem feito, concordo com essa etapa. Faz um processo de contratação muito bem feito, demande a energia que for necessária para poder fazer e trazer a pessoa adequada para o lugar, você conseguir encaixar a pessoa, sabe? E a pessoa também se encaixar, porque também tem o querer da pessoa. Que isso é o ponto que você... Marley está falando exatamente isso aqui. Ela tentou 6 meses, mas a pessoa não queria melhorar. Não tinha entusiasmo. E aí, realmente, eu confesso para você, Fabiola, assim, eu demitir normalmente é um dos piores, né? É a pior etapa dentro da parte de gestão de pessoas. Por quê, Cid? Porque tem um ser humano ali do outro lado e você também se coloca, né? Se você é humano, você se coloca um pouco no lugar da pessoa, aí você pensa, poxa, a pessoa tem uma família, perdeu o emprego, perdeu renda, e a gente sabe a consequência disso, por isso que é difícil. Mas quando você, como líder, como gestor, faz muito bem o seu papel, o que é você fazer muito bem o seu papel? E aí talvez seja até um outro ponto para a gente poder falar. Se você dá feedback, se você orienta a pessoa, se você posiciona a pessoa, se você é principalmente sincero e transparente com a pessoa. De novo, hein? A simplicidade ainda é o melhor da excelência. Cara, às vezes você reclama da pessoa, mas você nunca falou para a pessoa naquilo que você esperava e qual é a expectativa que você tinha dela. E aí você reclama da pessoa, aí você manda embora. Aí você manda embora e você não deu a oportunidade nem da pessoa melhorar, né? Porque ela nem sabia disso. Você mandou embora e às vezes a pessoa nem sabe por que ela foi mandada embora. Que é muito, infelizmente, que ainda acontece muito, né, Fabiola? Tem gente que é mandada embora e às vezes não sabe nem por que foi mandada embora. Então, assim, respondendo essa pergunta, não fique com essa... Assim, eu concordo também que é assim, cara, você tentou uma, tentou duas. E aí você começou a perceber assim, cara, não é a empresa, é a pessoa. A pessoa não quer.
beleza, desliga a pessoa, muito obrigado, né? E ajude a pessoa no que você puder ajudar, mas porque a pessoa não quer, e às vezes a pessoa não se identifica com os valores da empresa e com aquilo Sim. que você está oferecendo também, né? Cid, você falou esse negócio aí de chegar do nada e falar você está demitido, né? Que isso é horrível, né? E falou de feedback. Então, tem uma forma que eu costumo colocar aqui em relação ao feedback, a importância de ser contínuo, porque é justo com o outro, né? É justo com você e com o outro. Tem um conceito muito legal por trás de feedback que eu gosto, que não é só para relação funcionário e líder e equipe, né? Mas tem muito a ver com casamentos, com pai e filho, com tudo. Que é o famoso silêncio estressor. Que é quando você não dá o feedback, você segura. Mas você segura, não é assim, passou, isso realmente não precisa de um feedback, aconteceu. Não. Você está ali incomodado com a pessoa, mas você não fala, você não dá o feedback. Ela não sabe, continua fazendo. E aí o silêncio estressor tem uma hora que ele levanta a tampa, porque você explode, né? Aí a Sim. tampa solta. E nessa hora as pessoas cometem um outro erro, além do silêncio estressor, que a gente chama de rebobinagem. Que em vez de ela dar um feedback, né, Olha pra frente. honesto, ela Olha. vai pegar lá o diário de bordo dela, né, que todo líder deveria ter o diário de bordo. Né? Ela vai pegar lá e vai começar, não é orientar a mudança, é jogar na cara da pessoa. Ela vira um E às vezes sincericida. aí já virou uma confusão sem fim, né? Então, é outra muito grande incompetência de um líder, né? Não dar o feedback, sofrer às vezes com isso, ser negligente com o desenvolvimento do outro, sofrer com isso e depois ser ineficaz na hora de dialogar. A falta do feedback é um problema sério. Sim ou não? Sim, sim, Fabíola, 100%. E olha, para incomodar, se tiver liderança aqui que já passou por isso. Se você, liderança, mandou alguém embora e ficou com aquele sentimento, ai, não sei o quê, ai, foi tão difícil. Eu sei que tem um lado humano, mas reflita se você de fato não fez feedbacks sinceros com essas pessoas. Porque feedback não é parar uma vez a cada 6 meses e falar assim, vamos dar feedback para a pessoa. Não existe isso, gente. Feedback é toda hora, é constante, ó, é constante, é todo dia. E aí sabe o que acontece, Fabíola? Vou dar um exemplo muito prático em poucos segundos. Fabíola, olha, muito legal isso que a gente falou aqui na live, mas eu precisava que você começasse a melhorar nesse ponto. A minha expectativa é que você comece a me entregar assim, assim, assim. Aí chegou no dia seguinte, a Fabíola voltou e começou a fazer. Olha, Fabíola, agora tá muito legal isso aqui, hein? Mas ficou, Fabíola, esse pedacinho aqui. Aí chegou no dia seguinte, né? Semana seguinte, vem a Fabíola, fala assim, Fabíola, ainda precisa vir nesse negocinho aqui, ó. Lembra que a gente falou, né? Esse negócio aqui. Como é que eu posso te ajudar para a gente conseguir fazer isso? Aí você conta para a pessoa Fabíola assim, entendi, Cid, perfeito. Aí volta a Fabíola na semana seguinte com um negócio ainda sem fazer direito. Eu falo assim, Fabíola, né? Fabíola, lembra do que a gente já falou? Mas olha só, eu quero te ajudar. Vamos. E aí, de novo, a pessoa volta, mas não fez. Gente, e aí agora vamos falar assim, você deu feedback para a pessoa, se você chegar para a Fabíola agora e falar assim, Fabíola, infelizmente, eu vou precisar te desligar. A pessoa sabe por que ela foi desligada ou não sabe, Fabíola? Muito, né? Muito, você falou inúmeras vezes para ela que você precisava que ela te entregasse uma coisa daquele jeito. Não há desgaste. Não há desgaste. Fabíola, por isso que assim, eu confesso a você que eu nunca tive tanto, assim, já passei por diversos casos de desligamentos difíceis, muito difíceis, de chorar, de gente, enfim, já passei por tudo, tem vários exemplos de tudo. Mas eu confesso para você que o que me deixava mais confortável ao fazer desligamento, principalmente de pessoas que eram da minha equipe, é porque quando eu chegava para a pessoa, eu falava assim, fulano, e eu sou muito direto, né? Eu falo assim, fulano, eu vou fazer aquela conversa que todo mundo fala que é muito difícil. Olha, infelizmente, né, por tudo que a gente já conversou, a gente não tem condições de continuar. E a pessoa vira para mim assim, Cid, eu já sei, né? Não, a gente já tinha conversado sobre... Pronto, e é simples, e vida que segue, ajuda a pessoa é mais a honesto. e vambora. É mais honesto.
Isso é muito sincero, É né? E aí justo. você não virou sincericida, né? Que é o exemplo que você deu, falou assim, você chega daqui a 6 meses e com, né? Aí abre aquele fichário Rebobina. assim e rebobina e fala assim, Rebobina. olha só, você lembra que lá em janeiro você deixou de fazer isso? Cara, a pessoa não lembra mais, você tinha que ter falado para ela em janeiro, não é agora não, em junho, né? Inclusive, esse assunto me deu vontade de fazer uma live só sobre feedback, porque tem muita opção Perfeito. para um Não, feedback na bem. perfeito. Ó, sabe que eu sou suspeito. Quiser, tô aqui à disposição para participar. Tô gostando, tô gostando. Amigo, vamos falar sobre uma outra coisa também que faz parte desse mundo atual, principalmente nesse momento de pandemia, que tem feito com que muitos líderes não saibam se comportar, por mais que é um assunto que já vem sido discutido em grandes empresas, que é em relação a como a gente vai lidar com esse mundo digital, onde as pessoas praticamente não desplugam mais, né? Então, assim, 10 horas da noite, 10h30, rola um WhatsApp de trabalho. E às vezes a pessoa vai lá e responde, né? 6 horas da manhã, levantou para se arrumar, mas já tinha ali uma coisa, já responde, já tá conectada, trabalhando, às vezes não dorme, porque ficou sabendo daquilo 11 horas da noite, já está sem dormir. E nem sempre as empresas estão preparadas para 2 horas da tarde deixar a mãe ver o filho falar bom dia na festinha da escola. Aí eu fiz um evento lá na Nestlé, inclusive, em São Paulo, onde eles estavam falando sobre Life Integration, que não é mais equilíbrio de vida profissional, porque vai acabar relógio em breve, né? Nas empresas todas. A gente vai trabalhar por demanda, por projetos, por produção, Isso. mas não é agora. Então, como é que fica, Cid, gerir pessoas no mundo digital? O que seria abusivo? Tem que ter cuidado? Qual é a ética agora entre colegas de trabalho? Não é só com o gestor. Qual é o limite desse negócio? Fabiola, ó, você sabe que eu tenho um viés jurídico, né? Então eu vou falar assim, ó, eu vou trazer É bom. uma questão. Gente, juridicamente, se você está exigindo da pessoa que ela te responda quando você manda um WhatsApp às 10h30 da noite, ela pode. Isso já, eu tô falando coisas reais, tá? Que eu já tenho. Real, eu já tenho jurisprudência sobre isso, tá? Ela pode pegar esses prints dizendo que te respondeu e que ela estava ali fazendo extra jornada. Porque o horário dela, teoricamente, era até às 18. Então, inclusive, tá, eu dou até uma dica, tá? Para quem tem os grupos de WhatsApp corporativos, olha só, depois do horário de expediente, meu amigo, vai lá e você que é administrador do grupo e silencia o grupo, ninguém mais fala. Sabe por quê? Porque isso pode, juridicamente, pode sobrar para você, empresa, tá bom? Isso pode sobrar. Então, fechei o meu... então, assim, Fabiola, falando dessa questão digital, nós temos um jurídico que é terrível, né? O nosso judiciário ainda é muito complexo. Então, as empresas precisam tomar cuidado com isso. Como que as empresas tomam cuidado com isso? Gente, vamos definir qual é a regra do jogo? Vamos combinar qual é a política do jogo? Hã? Vamos falar agora, vamos definir uma política de home office, em que horas que eu posso de fato falar com você, em que horas que você quer que eu fale com você, que horas que você estará disponível. E aí vamos extrapolar, vamos sair dessa caixinha, né, padrãozinha assim. Eu tenho uma empresa de consultoria, trabalho com outros consultores, eu já estou na vibe, né, de falar assim, cara, eu trabalho por projetos com muitas pessoas. E aí assim, isso é um combinado. Eu também. Meia-noite eu vi um negócio com você, eu mando pro meu grupo lá dos meus parceiros. Somos sócios. Mas Por olha isso só. que eu prefiro a visão do vamos combinar, né? E combinar, perfeito. claro, por escrito. Porque eu também acho, assim, às vezes, uma castração ao processo criativo, você segurar um negócio pro dia seguinte, que você tá super empolgado e que você quer dividir com a pessoa aquilo. Nem se, às vezes você não tem nem a resposta, mas você quer dividir. E são as horas da noite. Eu faço isso com os meus parceiros, uma relação diferente. Mas quando é com uma equipe de funcionários e CLT e tal, a gente realmente tem que ter cuidado. Tem que ter esse cuidado. Então, assim, eu confesso para você, Fabiola, que assim, eu tenho um exemplo real aqui para dar, um outro exemplo real. Uma empresa que já está em home office e a mãe tem duas crianças que estão lá naquela questão de aula online, que você sabe como é que é, né? Como é que é o negócio do aula online. Tem uma parte da manhã e uma parte que é um pedaço da tarde. Essa colaboradora trouxe essa questão para a empresa e aí o dono, cara, o que eu faço com essa pessoa? Cara, ela é boa de serviço e ela te entrega resultado? Entrega.
Cara, combina com ela a entrega de resultado, meu amigo. Esquece isso. Fala assim, e aí, olha, aí foi combinado. A pessoa estava ali, eles colocaram isso na prática, ela se sentiu super valorizada e ele virou para mim e falou assim: Cid, ela está me entregando muito mais do que eu imaginava. Olha que Perfeito. legal isso. Porque houve uma relação de confiança e houve comunicação. Eu acho que uma palavra-chave para essa nova realidade, desse mundo digital, é comunicação. Eu sou meio ligado no 220, o Wellington falou aqui, ó, eu passo mensagem às vezes 3 horas da manhã. O Wellington, ó, toma cuidado, se é parceiro, se é PJ, como é que é? Se é funcionário, cara, tome cuidado, porque às vezes seu Aquele funcionário pode perguntou, começar a funcionar, né? aquele perguntou se silenciar o grupo funciona. Final de Funciona. semana, funciona. Funciona. É o que normalmente É o que é os indicado. advogados têm sugerido, sabe? Chega a sexta-feira, às 18 horas, 19 horas, que é o horário que terminou o expediente, silencia o grupo, ativa o grupo novamente a segunda-feira, a partir do horário que começa, e aí faça isso. E alguém fica, inclusive, responsável por isso, tá? De fazer isso todos os dias. O Wellington falou aqui que 3 horas da manhã ele manda mensagem para a equipe. Eu sou ligado no 220, eu estou conectado, mas eu já faço meus combinados previamente com os meus parceiros, assim como o exemplo da Fabiola, né? As pessoas sabem que, e aí assim, cara, a gente não quer perder o time, elas às vezes esperam por isso e elas fazem isso comigo também. E eu acho maravilhoso, mas assim, tá tudo combinado, já tá tudo Muito bom. acordado. Tudo acordado. Então, empresas, acordem como é que é. O acordar aqui definam como é que será a regra do jogo para poder ter esse home office, né? Combine. O combinado ainda não sai caro, né, Fabiola? Não, Esse não, ditado é ele é comunicação verdadeiro. O de combinado encontros, ainda né? não sai caro. Ô, Cid, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tinha conversado um pouquinho antes sobre o que conversaríamos nessa live, e eu acabei me veio agora nesse assunto. Um ponto muito importante que a gestão de RH, né, de pessoas tem que ter na empresa, que é com o alto índice, está aumentando muito, né, o índice de saúde mental, afastamento por saúde mental nas organizações. A depressão, a síndrome do pânico e tal. E aí? Porque, assim, numa mesma organização, com o mesmo estilo de gestão, você vai ter alguns funcionários que vão chegar nesse ponto e outros não. O que tem que ser respeitado aí? Porque você está falando que você é 220, eu também sou. Se eu estiver num lugar que não me exige, me desanima. Mas algumas pessoas não dão conta. É uma responsabilidade do gestor ele também entender esses limites das pessoas, porque tem uns que a gente sabe que eles vão um pouco mais, mas tem algumas pessoas que vão dar os sinais e a gente precisa respeitar e ler esses sinais e às vezes fazer uma adaptação com a pessoa que tem um ritmo e uma capacidade emocional de lidar com pressão, nesse mundo tão rápido que a gente vive hoje. A gente tem que olhar mais individualmente para as pessoas, certo? Perfeito, Fabiola. E assim, eu vou falar agora de grandes empresas, tá? E aí, de novo, grandes empresas, pequenas empresas, gente, gerir pessoas é gerir pessoas em grandes empresas e em pequenas empresas. Se você tem uma empresa de 1, 2, 3 funcionários, cuide das pessoas. De novo, agora vamos entender de novo aquele conceito de gestão de pessoas. As pessoas são diferentes. As pessoas Uhum. têm perfis diferentes, as pessoas têm emoções diferentes. E aí eu tenho visto algumas grandes empresas fazendo, sabe o quê? Agora tem um momento de descompressão, tem um Uhum. momento, tem a mentoria para entender e falar com a pessoa, para entender como é que ela está psicologicamente dentro desse cenário, porque nem todo mundo, eu acabei de saber de um exemplo, sabe, de uma pessoa que acabou perdendo um ente querido por conta de coronavírus. Cara, não adianta você achar que essa pessoa vai chegar no dia seguinte, igual nós aqui, 220, não vai, cara. Cuide Uhum. dessa pessoa. Então vamos olhar para a premissa de gestão de pessoas. Amar as pessoas e cuidar das pessoas. Se você tem isso como uma premissa, você começa a posicionar as pessoas e entender que as pessoas são diferentes e tratá-las como tal, como diferente, respeitando inclusive o limite de cada uma. Eu vou abrir e fechar um parênteses muito rápido aqui. Ó. Eu tenho um exemplo que está aqui nessa live, o Wellington, um engenheiro que eu amo de paixão, super parceiro, super amigo. Olha, eu vou dar um exemplo, vou pedir licença ao Wellington. O Wellington teve um momento na vida dele, e isso eu acho que não está escondido para ninguém, cara, que ele passou por um momento que eu, como gestor de RH, eu tive que me posicionar na empresa e falar assim, gente, eu preciso ir lá cuidar do Wellington.
que aconteceu com a vida do Wellington? Ele morava num empreendimento, que todo mundo sabe aqui em Vitória, o empreendimento caiu que ele morava. E aí? Ele perdeu o pilar dele, que era a base, a família. Ele começou assim, no dia seguinte ele sai de serviço, ele vai para onde? Cara, e aí eu tô dando um exemplo aqui que eu sei que eu fiz isso, o Hélio foi um grande parceiro meu nesse momento. Eu parei, o Hélio, fica em casa o tempo que você precisar, o que você precisa da empresa. Cara, e fui lá ajudar o Hélio da maneira que eu podia poder ajudá-lo para passar por esse momento. Então, eu tô dando um exemplo real aqui na prática. Agora, você imagina se eu chego pro Hélio e falo assim, o Hélio, por que você não chegou aqui no serviço 7 horas da manhã, que era o horário dele de chegar na obra? Hã? A Mônica falou aqui que parênteses. nesse momento a gente tem que aplicar o conceito de liderança situacional, né? Uma Exatamente. postura para cada necessidade, para cada exigência de cada situação. E a Melânia falou de um projeto que ela tem, que é o Apoiar, né, que termina com RH, que é um trabalho de apoio psicológico. Gente, o que as pesquisas mostram, inclusive da ONU, é que nesse mundaréu de empresas, inclusive empresas gigantíssimas, gigantérrimas que existem no Brasil, só 5% tem um trabalho psicológico, ou com um psicólogo dentro dela, ou com parceria. Só 5%. É muito pouco. Então, assim, as empresas, principalmente as grandes, onde acontece... Grandes que eu falo, grandes mesmo, gente, onde acontece um nível de pressão muito alto para alcançar números, né? Era um tabu falar de doença mental, porque as empresas não queriam olhar para a corresponsabilidade delas. Hoje não dá mais, porque as pesquisas da ONU mostraram que nos próximos anos, se as empresas não cuidarem agora da qualidade de vida e saúde mental dos seus funcionários, os gastos com saúde para recuperação dessas pessoas são na ordem de trilhões. Trilhões pelo mundo. Então, assim, até economicamente é um absurdo, sem contar o lado humano, é óbvio. E esse trabalho de descompressão, esses espaços de descompressão que as empresas têm, Nilson trabalhou na Gazeta há muitos anos, tinha sala de descompressão para o pessoal do telemarketing, que já era um trabalho muito exigido, com muito desgaste, né? Então tinha sala de descompressão. Lá nessa sede que eu fui da Nestlé, teria no último andar uma horta, né? Um pequeno salão de beleza, seu almoço, fazer a unha ali mesmo. Então, assim, alternativas. Hoje a gente sabe que os ambientes de escritório precisam ser mais humanizados, verdes, né? vivos, humanizados. Então, as empresas precisam, inclusive, cuidar muito da questão do ambiente, né, Cid? Perfeito. Porque a gente passa a vida trabalhando, os anos mais úteis da nossa vida, mais jovens, a gente passa trabalhando, saudáveis, assim, saudáveis espero que não, vamos ficar velhinhos saudáveis, né? Mas os anos mais ativos, a gente passa trabalhando, e o dia todo no trabalho. Então, uma dica para todo mundo aqui, cuide do ambiente, porque quando esse ambiente ele é acolhedor, ele é preparado, a jornada de trabalho fica muito mais saudável, certo? Perfeito, Fabíola. Eu vou fazer um parênteses muito rápido para a galera de RH que está aqui, de gestão de pessoas que está nesse meio aqui. Gente, esquece essa métrica de que para você cuidar de gente você precisa de verba e a empresa precisa de dinheiro para fazer isso. Eu posso dar um exemplo, né? Eu vim de uma empresa familiar e a gente construiu uma estrutura de gestão de pessoas e a gente trabalhava sem verba. Era no tete a tete, era uma outra pessoa que a gente pegava dentro da própria empresa para ajudar a desenvolver, enfim. Façam pelo olhar do humano, tá? Não comecem a colocar as famosas barreiras limitantes para fazer diferente. E, gente, uma coisa que nós temos que sair daqui. Vamos sair da média, vamos fazer acima da média, vamos puxar esse negócio para cima. Média é um número que é ruim, né? Vamos sair acima da média. E comece fazendo com você, com o seu departamento, com as pessoas que você está em volta. Eu acho que isso é legal da gente estar falando aqui. Amor da minha vida, faltam 2 minutos para essa live acabar. Eu tenho que ler a minha frase de encerramento, então você tem 1 minuto para falar assim, gestão de pessoas. Faça isso e isso, seja isso e isso. Vai, encerra aí com o seu coração de amor. Lá, gente, gestão de pessoas. Amem o que vocês fazem. Gente, não adianta você falar assim, eu adoro gestão de pessoas. Aí entra alguém na sala para poder contar um problema. Chato. Cara, esquece. Ali não é o seu lugar, da boca para fora. Então, primeiro, sejam bons ouvintes, tá bom? Quer desenvolver pessoa? Começa a ouvir as pessoas.
tá? Sejam bons Show, elas ouvintes. sabem tudo o que precisa ser feito. É muito melhor do que nós. Segundo, olha que coisa legal. Promovam a colaboração, entendam que as pessoas podem ir muito além e juntos nós vamos muito mais longe. Apostem no desenvolvimento das pessoas, acreditem que as pessoas podem e são capazes, porque elas são capazes de fazer a diferença. Lapidar os diamantes. Mostra, e aí uma coisa que é legal, mostra reconhecimento pelo sucesso, né? Essa pessoa está te entregando, é um tema para uma outra live, né? Talvez falar aqui de participação de resultado, o que é reconhecimento, como é que reconhece, ó, como é que reconhece. Vai cortar pra live. 28 segundos, agora é minha frase. Partilhem poder, deleguem responsabilidade e celebrem as vitórias, por mínimas que sejam. Uhul! Minha frase de encerramento era acabou de mudar. A frase de momento é: a simplicidade é o melhor da excelência. Sid Clay que arrasou. Gente, obrigada por tudo. Todos vocês aqui. Siga a nossa